Obras sobre guerras e estratégias são sempre as minhas favoritas, pois nesse ambiente de exércitos e batalhas gigantescas você fica no limite, sem saber o que vai acontecer e quem vai perder a vida. Mas quando essa temática é jogada dentro de um universo de fantasia, com criaturas bizarras, magias e reinos em conflitos, é como se a gente escapasse da realidade e entrasse num campo de batalha. E é exatamente isso que Record of High-Cirque War entrega, um dark fantasy militar denso e viciante, em que vemos batalhas gigantescas com estratégias militares, magias e exércitos. Aqui a gente acompanha One, um jovem que entrou no exército para sustentar a sua família, mas que acabou recebendo uma maldição, ou um dom, depende do ponto de vista, o poder de fazer os outros queimarem vivos. Ao lado dos seus companheiros de pelotão, ele mergulha cada vez mais fundo nessa guerra, e aos poucos a gente começa a sentir que faz parte desse grupo. Esse mangá é um isekai, mas esquece aquele protagonista genérico, sem sal e overpower. E também esquece aquela porcaria de tela de videogame com XP e nível, que aparece em todo manhwa e mangá genérico hoje em dia. Aqui, o que você vai encontrar é um personagem mais introvertido, cheio de dilemas e morais, e de fato fica balanceado com o que ele faz nas batalhas, e um mundo denso, cruel e fantástico. Se você quer uma história de fantasia militar com batalhas e estratégias, essa é a obra perfeita para você. Eu vou passar nesse vídeo os 10 primeiros capítulos desse mangá. Eu sou o Mingo e sempre trago no canal obras excelentes que pouca gente comenta. Então já deixa o like e bora mergulhar nessa fantasia de guerra. War. It's fantastic. O mangá já começa com o protagonista tirando a vida de outro soldado no campo de batalha, com ele reclamando que as guerras são assim, enquanto alguém grita que todos os inimigos caíram. Então, o nosso protagonista dá um golpe de misericórdia num soldado inimigo, que estava agoniando no chão, enquanto ele olha o campo de batalha e a cena de destruição com vários corpos caídos. Aquela vista do campo de batalha o faz ficar reflexivo e meio que lembrar do seu passado. Em vários momentos vamos ver o nosso protagonista sendo mais introspectivo e remoendo as coisas na sua cabeça. Talvez um hábito que até você mesmo que esteja vendo esse vídeo tenha, ficar pensando demais e remoendo as coisas internamente. E nesse momento, ele está relembrando a sua vida passada, que o seu nome era outro, e ele vivia num emprego normal, com a vida e a rotina ambas normais, tendo de ir trabalhar inclusive num lugar que ele não gostava. Até que um dia, ele teve um ataque cardíaco, enquanto estava sozinho e chorava que não queria deixar de existir e não queria perder a vida. E agora de volta nesse outro mundo que ele reencarnou no futuro, seu nome é One, sendo acordado dos seus pensamentos pelo seu amigo chamado Rosé. O Rosé comenta que depois do capitão, nosso protagonista foi a pessoa que mais derrotou inimigos. Um total de 9 soldados caíram pelas suas mãos. Ele deveria se sentir orgulhoso, com One respondendo que isso é apenas trabalho. Ele é apenas um soldado cumprindo ordens, nada mais e nada menos, mostrando que ele não tem orgulho do que ele faz no campo de batalha. A profissão de soldado é apenas para sobreviver e nada mais. E de noite vemos o One descansando no acampamento e somos introduzidos ao capitão do pelotão, um gigante chamado de Duvel, enquanto ele se gaba de ter derrotado 15 inimigos, com o capitão se vangloriando que ninguém pode ser mais forte que ele naquele pelotão, pois ele possui uma habilidade peculiar. E nesse momento, somos introduzidos aos 2 novos membros do grupo, Barito e a novata fofa chamada de Nor. Nesse mundo, os poderes são divididos em magias e habilidades. A magia é o uso constante de energia interna do usuário para moldar a realidade, conjurar elementos, lançar feitiços ou até mesmo criar objetos do nada. Já as habilidades são mais naturais. Elas envolvem em canalizar essa mesma energia de forma direta, seja para fortalecer o corpo ou aprimorar as armas. Só que diferente da magia, que exige mais controle, concentração e estudo, as habilidades são como reflexos.
algo mais natural mesmo. E a habilidade do capitão está relacionada com ele fortificando o seu corpo e o seu martelo de guerra, penetrando em qualquer armadura durante as lutas. E no final da noite, o capitão do véu explica que no outro dia eles começarão a missão junto do resto do exército para invadir o país vizinho. E durante essa noite, o One tem um sonho lembrando sua primeira batalha antes de se juntar ao pelotão, no qual ele executa um oponente que pedia misericórdia por ter família o esperando em casa. E enquanto ele ficava chocado com o que tinha acabado de fazer, outro soldado inimigo o atacava pelas costas, com One sendo salvo pelo capitão do véu e o Rosé, e comentaram como ele devia ter muito tempo livre para sonhar acordado. O nosso protagonista sempre remoendo os pensamentos. E de dia vemos o pelotão chegando na cidade de Sarria, onde faz fronteira com o país que eles vão começar a invasão. Em Sarria, percebemos logo de cara os reflexos da guerra, com muitas pessoas vivendo na miséria e pedindo esmolas para sobreviver, com uma mulher raquítica visivelmente passando fome por conta da guerra, oferecendo o famoso tango do demônio em troca de dinheiro, o famoso tapa na pantera, com One recusando, mas ao olhar para a mulher e ver a sua expressão sem vida, ele de alguma forma se enxerga nela e sente empatia, dando um punhal de moedas para que ela pudesse se alimentar por algum tempo. E nesse momento vemos o One novamente sonhando acordado, reflexivo e lembrando que quando ele era criança nesse novo mundo, ele renasceu como fazendeiro numa família pobre. A sua família não conseguia se sustentar. Foi por isso que ele virou soldado, para que pudesse manter sua família com dinheiro pago pelo Estado. E sem esse dinheiro, sua família teria se tornado pedintes, iguais tantos outros nessa rua. Uma das coisas que me faz gostar do nosso protagonista é isso, que ele aceita as circunstâncias que lhe foram dadas e tenta trabalhar com elas. Em vários momentos na vida, nós como homens, vamos precisar tomar decisões difíceis, aceitar o emprego que não gostamos, se virar fazendo bicos, justamente porque temos de assumir a responsabilidade de proteger quem amamos, seja sua mãe, seu irmão, sua família. E o One não é um protagonista que iniciou sua jornada porque queria a glória maior. Ele apenas gostaria de sobreviver, sair da pobreza. E no final da noite, vemos o One, o capitão do véu e o Rosé se divertindo e jantando no bar da cidade. De madrugada, antes da grande batalha que vai acontecer na fronteira, o One aparece remoendo ansioso novamente seus pensamentos, tendo uma crise de pânico na rua após o jantar, com ele pensando até demais em o que é ser um soldado. Se ser um soldado é diferente de ser um criminoso legalizado, já que ele está sempre tirando a vida de alguém no campo de batalha. Talvez essa seja a moral que ele trouxe do outro mundo, tornando impossível se adaptar ao novo. Agora de manhã, no dia seguinte, vemos o pelotão olhando para o seu desafio em frente, o Forte de Sarria, o local onde vai se criar essa batalha, com nosso protagonista ansioso como sempre, fumando 1 milhão de cigarros e remoendo 1 milhão de pensamentos. A estratégia é os soldados se dividirem em grupos, usando um escudo de madeira para se aproximarem da fortaleza, enquanto eles descem a colina. Só que o maior desafio são as chuvas de flechas vindo dos arqueiros, que enquanto uma flecha estiver no ar, o arqueiro já está jogando outra, inundando o campo de batalha, com o capitão do véu gritando que muitos arqueiros possuem de fato a habilidade de Hard Shot, que torna as flechas 1 milhão de vezes mais pesadas. Enquanto isso, vemos os soldados caminhando, com as formações se aproximando do forte. Quando os soldados finalmente chegam na muralha do forte, eles encostam as escadas na parede e começam a subir os muros, com o nosso protagonista sendo o primeiro do pelotão a subir a muralha. Ele inclusive é salvo pelo mago do grupo, Willert, o nome dele, que acaba derrubando um arqueiro inimigo. Durante a subida da muralha, os soldados ficam muito vulneráveis, dependendo do suporte de magos e arqueiros no chão. E quando o One finalmente chega no topo, ele pula igual uma besta, atacando todos os inimigos e abrindo espaço para o seu grupo vir logo atrás. Só que de repente, ele escuta o grito de socorro do lado, com a Nor, a novata do grupo, pedindo ajuda, enquanto ela está encurralada por um cavaleiro que, pelas roupas e armaduras, deve ser algum líder inimigo. O nosso protagonista pula diretamente em cima do inimigo, iniciando o combate com os dois batendo as armas de metal, com a batalha na muralha abrindo um espaço com os dois guerreiros se estudando
ajudando, enquanto os soldados ficam olhando de lado. O cavaleiro então pula em cima do Wan, utilizando alguma habilidade de aceleração. E o Wan, tentando revidar, acaba sendo cortado no braço, com ele reforçando que com aquela armadura do inimigo, ele não consegue perfurar. E o nosso prota pula em cima do cavaleiro, mesmo com o braço machucado. Porém, o seu ataque novamente bate na armadura e não perfura. Só que o inimigo acerta novamente outro golpe, ferindo dessa vez o ombro do Wan. Porém, o cavaleiro acha que tem alguma coisa estranha. Ele murmura que o golpe deveria ter acertado no rosto do Wan, no meio do rosto. Como se o golpe tivesse sido redirecionado para o ombro. Tem algo estranho por trás disso. E nesse momento, o nosso protagonista revela sua habilidade de barreira. Uma habilidade de defesa que torna o seu corpo mais leve e o protege de ataques mais diretos. E justamente concentrando toda a sua energia nessa barreira, o Wan pula em cima do cavaleiro, destruindo a sua arma e cortando na junta do pescoço, onde não tem proteção da armadura, com o cavaleiro se perguntando antes de cair por que o Wan não para de rir descontroladamente, com esses seus olhos sem vida. E por fim, tendo uma rota garantida pelo Wan, o capitão do véu começa a mobilizar as tropas por aquele lado da muralha, ganhando momento. E a pior coisa numa batalha é o exército inimigo ganhar momento, com eles invadindo as muralhas e conseguindo entrar no castelo, quebrando totalmente a formação inimiga. E no final da batalha, todos elogiam o Wan por ter descoberto qual é a sua habilidade e ter se provado mais uma vez no campo de batalha, com Anor agradecendo a ajuda por ter salvado a sua vida. E quando mais ninguém estava olhando, nosso protagonista solta um suspiro dizendo que de alguma forma ele saiu com vida de mais uma batalha. A adrenalina começa a sair do seu corpo e o Wan, agora sozinho, desaba, seja de tristeza pelas vidas que ele tirou ou de alívio por ter sobrevivido, mas mostrando como a guerra não é algo a ser glorificado. Você está sempre se colocando no limite, sem saber se será capaz de se salvar ou salvar os seus companheiros. No próximo capítulo, vemos o protagonista e o seu bando no território inimigo, Maiard, o nome do país inimigo que estão em guerra. E uma semana após a Batalha do Forte, eles estão investigando um grupo aliado que foi atacado ali perto. Basicamente, a equipe de suprimentos foi atacada a caminho do exército, e os seus rostos destruídos por um tipo de magia de vento, com a carga e os suprimentos perdidos. A suposição é que os inimigos que sobreviveram ao ataque da fortaleza tenham se reagrupado na floresta e iniciaram uma guerrilha nas estradas, atrapalhando tropas que passassem por elas. E perto do acidente investigado, Anor avista vários corpos pendurados nas árvores, perguntando ao Wan quem eram essas pessoas, com ele respondendo que era um povo da floresta. Os nativos da floresta que se juntaram ao estado inimigo, e como punição pelo exército eles foram sacrificados. E meio que tentando confortar o coração da Anor, e talvez confortar o seu próprio coração, o Wan responde que graças a eles, diversos dos seus aliados perderam a vida na batalha da fortaleza. Mesmo assim, Anor não parece ter concordado com isso, ficando triste que os nativos sofreram o final daquela forma, meio que mostrando que talvez o exército e o lado que o protagonista está não é o lado dos bonzinhos, que na verdade na guerra não tem lado bom ou lado mal, apenas interesses. Enquanto eles estão conversando, escutam uma explosão na estrada ao lado da floresta. Provavelmente algum grupo de investigação achou inimigos não tão distantes na mata, com o nosso grupo correndo em direção da explosão para averiguar. E ao chegarem no local, se deparam com tropas do estado de Maiard, enfrentando tropas de Haisark, que é o país do nosso protagonista. E pelos flancos nós vemos o grupo do Capitão do Véu chegando, pegando os inimigos por trás, lá ele. E o que mais surpreende a todos é que um grupo de aventureiros é visto ajudando a tropa de Maiard. Aventureiros são guerreiros mais experientes que servem à instituição da guilda, uma instituição neutra. Por que ela está ajudando Maiard não faz sentido nenhum. O Wan, no meio da confusão e com as tropas perdendo a formação, localiza uma jovem que parece ser a líder daqueles aventureiros, uma espadachim usuária de magia de vento. E mesmo a garota aparentando ser bem jovem, ele não pensa duas vezes e decide acabar com ela, pois usuários de magia são mega poderosos e podem mudar o rumo do campo de batalha sozinhos. Dois soldados de Maiard pulam na frente da garota tentando proteger a maga do bando, com os dois soldados sendo destruídos de forma brutal e o nosso protagonista mostrando novamente os seus olhos sem vida e vazios. Enquanto a garota assustada grita e
pergunta como ele pode tirar a vida das outras pessoas com tanta facilidade e com um olhar tão frio. O nosso protagonista, sem responder à pergunta, pula em cima da jovem e gira o machado para decapitar, com seu machado sendo aparado pela jovem garota, que coloca o escudo na frente do golpe e acaba ferindo apenas o seu braço esquerdo. E sem nem perder tempo, ou tendo piedade pela garota, o nosso protagonista já emenda outro golpe, agora na mão direita, arrancando a agulha do punho da sua adversária, e imediatamente já conectando um terceiro golpe, que será o golpe final. Nessa luta, podemos ver como Wan não tem piedade dos oponentes independente de quem sejam no campo de batalha. Parece que ele simplesmente desliga sua humanidade e empatia e faz o que precisa ser feito quando ele ativa o seu modo soldado. E de último instante aparece outro aventureiro da guilda, que acaba parando o golpe fatal do Wan, ferindo seu braço e salvando a garota. Com esse aventureiro pedindo para a líder se afastar, que ele mesmo vai cuidar daquilo. E olha a cara de nojo do nosso protagonista. Imagina que você enfrenta um guerreiro que te olha dessa forma. Por isso os oponentes têm medo dos seus olhos. Só que o nosso protagonista, que cresceu em meio às tropas e batalhas, tem mais experiência em enfrentar outros humanos, derrotando facilmente esse segundo aventureiro, que possui apenas experiência de vida lutando contra criaturas mágicas e invadindo dungeons. E após a sua derrota, o aventureiro chama o nosso protagonista de monstro por invadir outro país. E o Wan apenas responde que tem inveja deles, que são aventureiros, pois são pessoas que não se acostumaram a tirar a vida de outras pessoas, diferente dele. E vendo que o seu amigo está próximo de morrer, a garota e líder daquele bando de aventureiros solta uma rajada de vento cortante, destruindo tudo pela frente, incapacitando o braço do nosso prota, enquanto ela chora de desespero, dando um grito maior ainda e liberando mais energia, fazendo com que seu vento cortasse as árvores e as pessoas pela frente. Com a poeira abaixando, vemos que os aventureiros mais as tropas de Maillard fugiram, e então vemos o Wan se lamentando, dizendo que se os aventureiros tivessem mais familiaridade ao enfrentarem outros humanos, eles teriam perdido. E finalmente, respondendo à pergunta da garota que foi feita anteriormente, Wan diz que não mata porque quer, e sim porque ele é um soldado. E logo em seguida vemos a perspectiva da garota chorando e fugindo com os aventureiros daquele local, com medo do protagonista e dizendo como ele é um monstro. Uma coisa bem interessante desse capítulo é que temos a sensação de que o nosso protagonista é um monstro, alguém assustador que está invadindo o país inimigo, trazendo destruição. Essa é a perspectiva dos soldados inimigos. Já nem sabemos mais porque a guerra começou, e nem sabemos mais por que estamos lutando, apenas seguindo ordens. E é isso que o Wan sente, e talvez é isso que defina um soldado: seguir as ordens e tirar vidas sem nem pensar. No capítulo 3, vemos Wan conversando com o mago do grupo. Basicamente, Wan expressou interesse em aprender magia, e Willett está verificando se ele possui afinidade com algum elemento de magia. O primeiro teste é de aptidão para a magia d'água. Wan conseguiu conjurar o elemento da água, porém num volume muito pequeno, mostrando que ele não tem aptidão para esse elemento. Agora o próximo teste que eles vão fazer é para o elemento do fogo, com Wan meditando e pensando em lembranças envolvendo calor e as chamas. E quando ele abre os olhos, suas mãos estão projetando uma labareda de fogo gigantesca, com as chamas escapando e acertando outros membros do bando e o acampamento, fazendo Willett ter de intervir com a sua magia de água, que é a sua especialidade, com Willett engalfiando o nosso protagonista nessa bolha d'água e o jogando no rio. Por fim, dando os parabéns ao Wan, que ele possui afinidade com o elemento e de agora em diante vai lhe ensinar magia. 2 semanas depois, nas planilhas de Maillard, se inicia a nova batalha. 15.000 homens do exército de High Cirque, que é o país nosso protagonista, contra 25.000 homens de Maillard, que receberam também apoio do país vizinho Férreos, recebendo mais soldados. Estão defendendo as suas fronteiras. Após a última batalha bem sucedida, graças ao pelotão do Capitão do Véu, o nosso bando começou a ganhar mais reconhecimento e fama. E como todo bom trabalho é recompensado apenas com mais trabalho, eles ganharam uma missão especial nessa batalha, que é justamente lutar nas linhas de frente. A função do pelotão será acompanhar a cavalaria na linha de frente, correndo sem parar. Basicamente, eles têm de acompanhar a infantaria montada, só que a pé, justamente servindo como ataque surpresa, cobrindo as falhas da infantaria. Porém, o ruim dessa estratégia
é que se você não acompanhar os cavalos ou tentar recuar, você será pisoteado pela infantaria, lhe sobrando apenas seguir em frente e ganhar momentum para perfurar a defesa do exército inimigo, sendo uma estratégia muito arriscada, com o protagonista e o seu bando correndo mais que pobre na chuva junto da cavalaria. E a sua função na batalha é subir essa colina e pegar o posto de comando. Porém, no início da colina, o inimigo montou uma linha de frente com escudos para destruir a cavalaria, com o nosso protagonista e o Mag-Willett sendo os encarregados de destruir essa linha, enquanto todo mundo corre. O One acaba concentrando tudo o que estudou com Willett e começa a materializar uma bola de fogo, jogando essa Fireball que explode a linha dos inimigos, abrindo uma brecha na sua formação, com o bando do Capitão do Véu entrando na formação inimiga e abrindo espaço, por fim destruindo as cercas para a cavalaria passar, com a cavalaria entrando finalmente nas colinas e destruindo os inimigos. Agora 50% da missão já foi concluída, permitiram a passagem da infantaria, só falta agora eles tomarem a colina. E quando o One começa a subir a colina, um cavaleiro real inimigo aparece, defendendo o posto. O cavaleiro montado é extremamente forte, derrubando o One no chão e o incapacitando fisicamente. Nesse instante, o nosso protagonista percebe que fisicamente não vai conseguir vencer o seu oponente e decide usar magia. Só que de uma forma quase instintiva, ele pensa que somente uma Fireball não será o suficiente. Ele vai ter que queimar tudo à sua volta. E nesse momento, o One começa a concentrar magia no seu corpo, enquanto todo o bando o protege dos soldados inimigos. Nesse mundo, quem usa magia sempre será o foco principal de uma batalha, porque as magias podem mudar o rumo de tudo. E com uma chama de coloração diferente começando a rodear o seu corpo, enquanto o One se concentra, o seu bando grita para os soldados aliados se afastarem. Só que o cavaleiro inimigo decide invadir as chamas, pulando dentro delas para finalizar o nosso protagonista e se livrar da ameaça. Sério, que painel épico esse daqui. O cavaleiro pulando dentro das chamas para tentar acertar o nosso protagonista. O One então libera suas chamas, derretendo e carbonizando tudo à sua volta, com o cenário da batalha sendo tomado por chamas azuis, fogo de uma cor diferente. A cena corta para o general inimigo no alto da colina discutindo as estratégias, quando de repente ele tem a reunião de guerra interrompida por um mensageiro avisando que as defesas anti-cavalarias foram invadidas. E quando o mensageiro termina o aviso, metade da tenda é envolvida por chamas, com o general inimigo escapando por bem pouco. E esse general, no instante que ele olha as chamas azuis, ele lembra da sua época de estudo como nobre, com seu professor de estratégia dizendo que quando ele visse um fogo azul no campo de batalha, ele deveria fugir. E o fogo azul é um convite, uma fogueira para outro mundo, chamando a Dona Morte na Terra. E voltando agora para o momento da batalha, com o nosso protagonista chegando no topo da colina, cercado pelas chamas azuis, com o general inimigo gritando o nome desse poder raro, chamado de Ignus Fatuus, que no latim significa o fogo do tolo, destruidor de guerras. Outro painel foda esse daqui, com o general inimigo dizendo que enquanto seus soldados e seu povo estiverem lutando, ele não vai se render, puxando a sua espada e indo pra cima. Só que nesse momento, o nosso prota percebeu que ferrou, pois ele já gastou quase toda sua magia e está sem energia e ferido, enquanto o general é forte pra caramba. Como ele vai conseguir derrotar esse cara? E num piscar de olhos, o general em curta distância, quase arrancando a cabeça do One, emendando um segundo golpe que acaba dilacerando o braço do nosso protagonista e começa a se desesperar buscando uma abertura, até que ele enxerga um plano e arremessa sua arma, usando esse microsegundo em que ele se defende para criar uma oportunidade, com nosso protagonista encurtando a distância e pulando igual um maníaco no general, usando a sua última força, de modo que ele puxa a espada curta da sua bainha e acerta o golpe final no pescoço do inimigo, enquanto o campo de batalha fica todo em silêncio, vendo o general de Miard caindo no chão. E como últimas palavras, sorrindo ainda, ele diz que pode ter perdido essa batalha, mas o seu reino ainda sobrevive contra os invasores. Enquanto One dá um grito com todo o ar nos seus pulmões, dizendo que o comandante inimigo foi derrotado, e os soldados subindo a colina comemoram como se fosse um gol de Copa do Mundo, com o general de High Cirque chegando no posto tomado pelo One e perguntando de qual grupo ele pertence, com nosso protagonista
protagonista, respondendo que é do esquadrão do Capitão do Véu. Nisso, nosso general fala que após essa batalha eles devem ser convocados e Wan vai receber o seu prêmio pela sua conquista. Sendo assim, o grupo cumpriu sua missão de batalha, invadiram a formação inimiga, tomaram um posto na colina e permitiram a entrada das infantarias montadas, com nosso protagonista exausto, olhando de cima os estragos e os corpos caídos, dizendo que após essa vitória, com a derrota do general, a guerra deve estar terminando, mas infelizmente Wan não sabe de nada, coisas piores estão por vir. Mesmo contando com mais homens e com a vantagem do terreno, Miard acabou sofrendo uma derrota humilhante. E agora, o rei enfrenta a pressão crescente dos nobres e de seus seguidores, trazendo a sugestão de que o reino deveria se render e se tornar vassalo de High-Serk. Só que no momento em que ele fala isso, os nobres e soldados se revoltam, pois o rei sacrificou a vida de várias famílias e não obteve o resultado esperado, com o rei sendo destronado pelos soldados e sacrificado ali mesmo. E suas últimas palavras foram pedindo perdão à sua filha. Quem me dera no Brasil o povo tratasse da mesma forma os políticos que falharam. E agora vemos as consequências da última batalha se formando, com o bando do Capitão do Véu sendo convocado ao Salão Nobre para premiação por seu excelente desempenho em batalha. E logo no salão lhe é servido uma especiaria igual chá, uma bebida nobre que nenhum dos membros do bando sabe como tomar, com todos ficando sem jeito em como se comportar e segurar a xícara. Mas o Wan, usando seu conhecimento do antigo mundo, acaba tomando a bebida de forma educada e apreciando cada gole, com os outros membros do bando zoando ele, perguntando se o nosso protagonista era mesmo pobre e filho de fazendeiros. E nisso, entra no salão o general belga, o antigo herói de guerra. O general belga elogia a participação de todos no ataque, especialmente o Wan, pelos seus feitos, inclusive pela sua habilidade rara, as chamas azuis. E como premiação, ele entrega ao Wan uma máscara amaldiçoada. Objetos amaldiçoados têm personalidade própria e escolhem o usuário. Só que essa máscara foi pertencente ao antigo usuário do Ignos Fatus na Terra. O antigo usuário dessa máscara também tinha o poder de chamas azuis. E fazendo o teste, ao vestir o objeto amaldiçoado, ele aceita o Wan como dono. Ainda não sabemos como essa máscara age, para que ela serve. Porém, seu antigo dono foi um dos grandes heróis do passado que usava o fogo azul e travou guerra contra todas as nações. Agora, saindo do grande salão, nosso bando decide voltar para a cidade e ver como as coisas estão funcionando após tomarem aquela região de Miard. Com eles, vendo a cidade completamente destruída pela guerra e cheia de corpos nas ruas, com o povo de Miard sendo tratado como reféns e os homens que já serviram ao exército alguma vez na vida sendo carregados fora de casa. Ao passar em frente a uma casa, eles escutam um barulho de batalha e chegando nessa cabana, eles veem soldados caídos no chão e civis machucados. E ao perguntarem o que rolou ali, é explicado que esses dois soldados de High-Serk invadiram essa casa e executaram o marido. Logo em seguida, abusaram da esposa de forma covarde, dizendo que esses soldados normalmente seriam sentenciados à guilhotina, mas como ganharam a guerra, vão sofrer apenas 10 chibatadas como punição. Com nosso protagonista vendo a realidade das batalhas cada vez mais entendendo como não há nada de heróis, apenas monstros na guerra, com ele ficando depressivo e se perguntando pelo que está lutando. E durante a noite, remoendo seus pensamentos novamente, Wan escuta um barulho de pessoas caminhando pelo escuro na saída da cidade, aparecendo um homem e sua filha se aproximando dele, dizendo que estão saindo da cidade, que após a guerra aquele local foi tomado por bárbaros e ladrões, e como trabalhadores honestos eles desejam fugir. Porém, o protagonista repara que aquele homem não é um civil normal e aquela mulher possui as mãos muito bem cuidadas e sem calos para ser uma mera camponesa. Mas independente do que eles sejam, o Wan não se importa mais. Após as coisas horríveis que ele viu mais cedo, o nosso prota deixa os dois passarem e saírem da cidade, com ainda lhes dando comida, como um gesto para pacivar sua mente e seu remorso. E assim que os dois fogem da cidade, nos é revelado que a garota é ninguém menos que a princesa, filha do rei destronado, e o homem que fingia ser o seu avô é na verdade o braço direito e guarda-costas do rei, e ficou encarregado de guardar a princesa. E como eu disse anteriormente, talvez o protagonista soubesse que eles não eram pessoas normais, mas com remorso dos crimes de guerra que ele viu mais cedo, os deixou fugir da cidade. Uma decisão que no futuro vai voltar para lhe atormentar, porque como já aprendemos antes, nenhuma boa ação passa sem punição.
2 meses após a batalha nas planícies, High-Serk está agora invadindo outra fronteira. O País de Férreos, que emprestou soldados a Miard, está com as fronteiras enfraquecidas. Então o reino de High-Serk está começando uma segunda invasão. Com isso, esse grupo tem a função de tomar as minas de refino de Férreos, que é protegida por um forte. Basicamente, os soldados de Férreos se trancaram no forte e agora o exército com o nosso pelotão estão fazendo um cerco em volta da fortaleza, até os recursos deles acabarem e sem comida e sem água eles desistirem. E como um cerco é algo mais simples do que correr com a infantaria, Wan está usando esse tempo para treinar a magia e aprimorar o seu fogo azul com Willett. Não só ele, mas o bando todo está usando o tempo livre no cerco para treinar. Porém, no conselho de guerra, os soldados de High-Serk decidiram por um plano. Como o cerco pode durar meses e com medo da chegada de reforços, os soldados vão invadir o forte usando Wan como peça-chave dessa invasão. E o plano é simples. Wan precisa invadir uma das torres do forte, criando uma distração, consiga invadir o castelo. No papel, tudo é simples, mas na prática outros 500, né? Essa operação vai dar muito trabalho e vai ser bem arriscada. E justamente na calada da noite, um grupo especial vai invadir as muralhas. E usando magia do vento, que o Wan tem aptidão junto da magia do fogo, eles vão pular por cima da muralha, se infiltrando na torre. E agora na torre de defesa, o Wan só tem uma função: usar sua chama azul e transformar aquele local no ano novo chinês. E olha só que horrível, os soldados inimigos sendo derretidos pelo fogo azul. Esse poder é realmente assustador. E agora com as torres pegando fogo, os soldados de Férreos vão correr em direção a elas. E os soldados de High-Serk vão usar essa abertura para entrar no outro ponto da fortaleza. E com isso, o trabalho do Wan foi finalizado. Ele agora só precisa incendiar a passagem da torre para nenhum inimigo subir e esperar os reforços chegarem. Só que quando ele volta para incinerar as entradas, o nosso prota vê um dos soldados inimigos carbonizados e começa a ter um ataque de pânico, principalmente por conta da sua moral herdada da sua vida passada. O Wan começa a imaginar toda a dor que aquelas vítimas sentiram durante o seu ataque com fogo azul. Porém, de alguma forma, a máscara amaldiçoada começa a emitir alguma energia, acalmando as suas emoções, como se as emoções da máscara estivessem se fundindo com as dele, o nosso protagonista voltando aos sentidos e tacando fogo novamente na torre. Só que de alguma forma, ele vê 3 soldados de Férreos subindo a torre. Apesar do calor impossível para outros humanos chegarem naquele ponto, eles acabam alcançando o Wan, mostrando que esses inimigos não são pessoas normais, com cada um dos soldados já pulando diretamente nele e iniciando a batalha, enquanto o outro de trás conjura uma magia de água, e o da frente faz o papel de guerreiro e escudo. Só que sem dar espaço, nosso protagonista usa chamas azuis novamente, finalizando logo os oponentes e assegurando a missão. Só que não. Do meio das chamas azuis, o guerreiro sai ileso, sobrevivendo a elas, enquanto o nosso protagonista é atacado por magia de água. E nesse momento, entendemos uma coisa: o líder com a cicatriz no rosto tem a habilidade de fortificar o seu corpo. O calvo, que aguentou o fogo, também é um usuário do elemento de fogo, tendo resistência a ele. Por fim, o guerreiro mais distante é um usuário do elemento de água, dando cobertura aos outros e também os protegendo do fogo. De modo que os 3 são perfeitamente equilibrados juntos, não deixando qualquer brecha para o Wan revidar. Isso que é interessante desse mangá. À medida que a história vai progredindo, nós percebemos que cada vez mais existem outros guerreiros que batem de frente com o Wan, ou até mesmo o superam. E priorizando acabar com um cara resistente a fogo, o Wan concentra toda a sua energia no Fireball, queimando esse soldado de fogo que, mesmo sendo resistente, não é completamente imune. Só que após o ataque e ter gastado tanta energia, o Wan ficou vulnerável. Mas ao invés do mago de água atacar o nosso protagonista e aproveitar essa abertura, ele priorizou salvar a vida do seu amigo, apagando as chamas do seu colega ferido, dando um estalo na cabeça do nosso protagonista, que eles são de fato o bando perfeitamente equilibrado contra ele. Inclusive, são mais fortes juntos do que o nosso protagonista. Porém, eles não são bons soldados. Eles priorizaram salvar uns aos outros na vez de acabar com o inimigo. A escolha correta seria ter usado a magia de água para acabar com o Wan, não salvar o seu companheiro das chamas. Essa é a fraqueza deles, e essa foi a decisão errada que determinou a derrota deles na batalha. Enquanto o mago de água apaga o fogo do colega ferido, o Wan usa o tempo para destruir o guerreiro que
fortifica o seu corpo. E nesse instante, percebendo o erro que cometeu, sobrou apenas o mago de água de pé. Só que o soldado que tinha a habilidade de fortificar o seu corpo não foi derrotado ainda. Ele se ergue e agarra o Wan, abrindo uma brecha para o mago da água atacar, ferindo fatalmente o Wan no pescoço. O nosso protagonista, então, usando a sua última força, pula em cima do mago, jogando os dois no chão, com os dois caídos no chão. E sem mais nada de energia, ele aplica um jiu-jitsu, sufocando o mago até que ele começasse a desmaiar, inserindo sua lâmina curta no pescoço do mago, enquanto os dois se debatem no chão. Agora o Wan, caído e sem energia, tenta respirar um pouco e entender o que acabou de acontecer, quando de repente o soldado com resistência a fogo, que foi salvo pelo mago de água, levanta, e mesmo com queimaduras no corpo inteiro, ele balança com toda a sua força a espada, enquanto o Wan, sem energia e ferido, só aceita o final do seu destino, que ali é a sua morte, para que no último segundo seu companheiro chegue e acerte o inimigo com uma flechada na cabeça, salvando a vida do Wan. Com o rapaz dizendo que esperou o fogo, começou a baixar para ver o porquê o Wan estava demorando tanto, e ficando surpreso ao ver que de fato o nosso protagonista ia perder a vida ali, que ele nunca imaginou encontrar o usuário das chamas azuis em tais situações, arrastando o nosso protagonista ao lado de um soldado inimigo que foi acertado pelas chamas azuis, e pedindo para o Wan ficar naquele ponto, e já já ele vai tratar os seus ferimentos. Enquanto o nosso protagonista escuta os aliados invadindo o castelo e rindo, se perguntando como podem ser tão ferrados da cabeça esses soldados daquele mundo. Após a vitória de High-Surk nas fronteiras de Férreos, é criado um conselho de emergência com os líderes de 4 países com medo dos avanços do reino de High-Surk. E uma das integrantes do conselho é ninguém menos do que a princesa Miardi, a descendente do rei que o nosso protagonista deixou passar mais cedo na cidade. Todos esses líderes juntos temem o avanço de High-Surk, ganhando cada vez mais poder e território ao longo das últimas batalhas. Então, essas 4 nações juntas acabaram decidindo que vão convocar os 3 lendários heróis da atualidade, que são os 3 heróis que vieram de outro mundo e possuem habilidades inimagináveis, sendo o líder deles um jovem com magia de fogo que destruiu uma criatura lendária sozinho, um dragão, mostrando que o Wan não é a única pessoa que veio de outro mundo, existem outros com habilidades lendárias. Isso aí, pessoal, passamos aqui os 10 primeiros capítulos publicados desse mangá. Já deixem um like, comentem se quiserem que eu continue com a história. Eu já vou avisando que ela tem uma reviravolta gigantesca na segunda parte, então deixem um like, comentem, cliquem em hypar se estiverem no celular, e somente se o vídeo performar bem que eu vou trazer a parte 2. Eu quero agradecer aos membros desse canal, FWE0, Lucas Davi, Matheus Nunes, muito obrigado pelo apoio de vocês são fodas. Eu sou o Mingle e como eu sempre digo no final do vídeo, eu espero que você seja feliz, de verdade, que seja muito, muito feliz. Valeu, falou e tchau.